Oi, pessoal, tudo bem? Essa então é a nossa 17ª aula do curso de Java e Programação Orientada a Objetos. Hoje eu vou falar sobre mais uma dos pilares, né? Mais uma das características, vamos dizer assim, do paradigma orientado a objeto, que é chamado de encapsulamento, tá? Qual que é a ideia então do encapsulamento? Vou abrir aqui minha lousinha. A ideia do encapsulamento, pessoal, vem da ideia de cápsula mesmo, né? Então, uma analogia que a gente faz é a seguinte: imagina que você vai tomar um remédio, né? Você olhar na verdade, qualquer produto industrializado que você vai consumir, né? Mas vamos pegar a ideia do remédio porque tem a ideia da cápsula, né? Quando você toma um remédio, você não precisa necessariamente saber, primeiro, qual a quantidade de cada componente que está dentro daquela cápsula ou dentro daquele comprimido. Você tem uma noção de que o determinado sal, né, que o pessoal fala, que é determinado composto ali que está no medicamento, ele é aquilo que vai resolver o teu problema, né? Mas você não sabe quanto que foi colocado ali, o que mais que tem ali junto com o remédio, né? Porque não é só o remédio que tem normalmente na cápsula, né? Ela vai ter mais, vai um veículo, né? Que o pessoal chama um veículo, né? Vai ter alguma coisa ali para dar volume, vamos dizer assim, né? Ou mesmo num xarope ou no que for. Então a ideia da cápsula, né? Então você imagina a cápsula lá do remédio, né? Não vou conseguir desenhar uma cápsula aqui de jeito nenhum. Mas imagina que você tem a cápsula gelatinosa aqui, ou você tem o comprimido, ou você tem a injeção, né? Ou o que for. Você não sabe muito bem o que está ali dentro. Você sabe que você vai tomar aquele remédio, seguindo a posologia, né, a forma de tomar que o teu médico indicou, ou mesmo você lendo a bula, e aquilo ali vai resolver o seu problema. Quando a gente está falando de encapsulamento na orientação a objeto, a ideia é mais ou menos essa. Mas é lógico, aplicada às classes, né? Então, qual que é a ideia do encapsulamento que a gente está falando de classe? É você esconder do mundo exterior à classe, ou seja, os usuários da classe, e de novo, o que quer ser usuário da classe? Outra classe que utiliza aquela classe. Então você esconde de quem usa aquela classe como que ela funciona por dentro, certo? Para não ter acesso, para não corromper, para não colocar o estado do objeto, dos objetos que vão ser criados, que vão ser instanciados a partir daquela classe, para não colocar eles num estado válido. Essa que é a ideia geral. Certo? E você enxerga isso na maioria das coisas. Por exemplo, você não precisa saber necessariamente como um motor funciona para você guiar um carro. Mas você tem uma forma de se comunicar com o motor. Você tem o pedal da embreagem, você tem o pedal do breque, você tem o pedal do acelerador, você tem o câmbio que você vai mexer quando o carro tá, quando você aperta a embreagem, você tem a direção que você vai mexer nas rodas. Então, assim, você não precisa necessariamente saber toda a complexidade da mecânica, o peso da parte eletrônica do carro para você dirigir um carro. Ainda bem, né? Então a ideia do encapsulamento é basicamente isso: é você esconder do usuário da classe a complexidade que está ali dentro. Por quê? Primeiro, porque se você precisar saber de como tudo funciona, você fica doido. Você não consegue, é impossível. E segundo, para você não fazer nenhuma cagada, né? Desculpa o palavreado, mas é exatamente isso, né? Então, como que a gente faz isso em Java, né? E na maioria das linguagens orientadas a objeto, a gente vai ter esse tipo de construção. A gente vai manter normalmente os atributos da classe como atributos privados, ou seja, você só vai enxergar esses atributos dentro da classe, só consegue mexer neles diretamente dentro da classe. Só que se pelo mundo exterior você precisar mexer em algum desses atributos, você vai fornecer o que a gente chama de uma interface pública, que seria a ideia do pedal do acelerador do carro. Você aperta e ele acelera, você muda a propriedade lá dentro do motor. Você vai ter um método que você vai conseguir acessar aquele atributo, só que aquele método está, entre aspas, protegido. O método não, aquele atributo está, entre aspas, protegido pelo método. Por exemplo, imagina lá a nossa classe data, que foi a classe que a gente viu na aula 15, né? Aula 16, aula 17. Não.
Aula 14, né? Que a aula 15 a 16 foram dos projetinhos, né? Então, lá na aula 14, que a gente viu o primeiro exemplo, foi o exemplo da classe data. Aquela classe lá no construtor, a gente poderia, por exemplo, colocar o dia da data como o dia 40 e não daria problema nenhum. Porque não tem uma proteção. E como eu tenho dito diversas vezes para vocês que estão seguindo o curso, não existe mágica. Tudo está implementado. Tá certo? Tem alguém que colocou a mão na massa ali, mesmo que seja uma IA, a IA pegou de alguém que fez, né? Um ser humano estava ali em algum momento, tá bom? Bem, em Java, como que a gente faz isso? Então, vou voltar com o exemplo da data, tá bom? É a mesma data lá da aula 14, tá? E é parecida com o que está no material, tá bom? Aqui, inclusive, eu vou até avançar um pouco do que está aqui no material, tá? E de novo, tem a leitura aqui para vocês fazerem, tá certo? Leiam o material sempre para complementar o que eu estou falando e às vezes eu vou falar coisa a mais, tá? Então, primeira coisa, o dia, o mês e o ano eu não consigo acessar eles diretamente depois que eu crio a data, mas na criação da data eu consigo acessar eles, certo? Porque eu passo o dia, o mês e o ano. Então, aqui no teste da data, por exemplo, eu vou apagar isso aqui, tá? Vou tirar esse toString aqui, vocês já entenderam como funciona, né? Eu poderia aqui colocar dia 30 de fevereiro, por exemplo. Só que não daria problema nenhum. Essa data vai existir. Só que a gente sabe que não existe dia 30 de fevereiro. Como que a gente poderia, então, fazer com que isso aqui fosse mais seguro, vamos dizer assim, né? Então, vamos fazer algumas modificações aqui. Bem, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, como os atributos estão marcados como privados, a gente vai fornecer para cada um dos atributos, isso, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Você, primeiro, não é obrigado a criar métodos para acessar esses atributos, para trocar o valor deles e para obter o valor deles. Você não é obrigado a criar método para todo mundo. Normalmente se cria, mas você não é obrigado. Segundo ponto, você não é obrigado a manter tudo como privado. Você pode manter coisas públicas também, atributos. Só que aí você tem que estar ciente que aquilo ali pode ser que corrompa o seu objeto. O corromper que eu estou falando não é que o teu computador vai explodir, não é isso. Você vai corromper o estado do objeto. Certo? Quando você faz um desenvolvimento orientado a dados, que seria o que você trabalha em C, por exemplo, na linguagem C, você não tem como esconder os atributos de uma estrutura, por exemplo, lá é chamado de membro, né? Lá não tem classe, tem uma construção que é chamada de estrutura, e os membros da estrutura você não consegue esconder o que está lá dentro, você tem acesso a eles. Então, você poderia ter algo parecido aqui em Java, não tem problema nenhum. Desde que você esteja ciente disso, que você documente isso, que você deixe isso informado, tá bom? Mas em Java, via de regra, programador Java, né, que eu estou ensinando Java aqui, eu tenho que ensinar, vamos dizer assim, o dialeto do programador Java, né? Ele vai manter sempre os atributos da classe como privados, tá bom? Como eu falei, você pode ter atributo público. Normalmente, atributo público vai ser atributo que é só de leitura. Depois que ele foi inicializado, ele não muda mais. Quer um exemplo? O atributo length dos arrays. Lembra que é um atributo que você pega o array ponto .length, você acessa aquele atributo e, enfim, ele é um atributo público, só que você não consegue trocar o valor dele depois que eu crio o array. Tá certo? Então, beleza. Falei demais, né? Como que a gente vai então permitir acessar o valor do dia, do mês e do ano, tanto para configurar esse valor depois que a data foi criada, quanto para obter esses valores? A gente vai criar uma dupla de métodos, que são os métodos set e os métodos, get, certo? Set é para configurar, é para setar. A gente traduz, vamos abrasileirar o negócio, para setar um valor. Então, você está trocando um valor. E o get é para você obter o valor. Então, para cada atributo, normalmente você vai ter um set e um get. Como que é a sintaxe disso? Vamos começar pelo get. O método get, ele vai ser sempre assim. Ele vai ser um método público. O tipo de retorno dele vai ser int. Aqui no caso, vai ser o tipo do
atributo que você vai estar dando visibilidade para ele externa. Então, int. Ele vai ter um prefixo que chama get e aí vem o nome do atributo. Então, vamos pegar o dia. Get dia, ele não tem parâmetro e você retorna o valor do dia. Lembra que lá nos projetinhos, no projeto da bolinha, não lembro se a gente fez, mas no projeto ping-pong eu tenho certeza, que eu criei alguns métodos lá, obter x, obter largura, é essa a ideia aqui, certo? Então o método getDia, ele retorna o valor do atributo dia, copiado esse valor e retornado, por isso que o tipo dele de retorno tem que ser o quê? Int. Certo? Você pode pôr return this.dia? Pode, não tem problema nenhum. Você poderia ter um método aqui que chama get alguma coisa e você não ter necessariamente um atributo? Poderia também, certo? Porque o que importa para quem usa a classe é a interface pública. Como que aquilo está implementado não importa, tá certo? Tudo bem? Então tá. Get. Por exemplo, quer um exemplo? Imagina que você tem uma classe pessoa, essa classe pessoa tem nome, sobrenome e tem data de nascimento. Você põe a data. Você poderia ter um método, por exemplo, getIdade, onde você passa como parâmetro para esse getIdade a data atual. E esse getIdade ele vai gerar a quantidade de anos que aquela pessoa tem baseado na data de nascimento dela e a data atual que você passou. Você não tem o atributo idade armazenado, você tem o atributo data de nascimento. Entendeu a ideia? Então tá. Get dia. E o set? O set é o método para configurar, para trocar o valor de um atributo. Então você tem public, void, porque ele não vai retornar nada, set dia. E aí você vai ter um parâmetro no método que, via de regra, a gente vai dar o mesmo nome do atributo que ele vai estar alterando. E aqui dentro, diz dia igual a dia. Certo? Então, o método get, você obtém o valor, o método set, você troca o valor. Vamos usar esses dois métodos aqui para vocês verem o que eu estou querendo dizer com isso. Então, ó, estou imprimindo o D1, mostrando o D1 na tela. Agora eu quero mostrar só o dia. Eu tenho o get dia, não tem? Get dia. E o get dia, inclusive, você pode pôr o valor que ele está retornando dentro de uma variável inteira. Então, vou rodar aqui, ó, olha lá, dia 30. De novo, essa data aqui nossa, ela tá errada, né? Ela tá... Vamos colocar um valor correto aqui por enquanto. Depois a gente fala do objeto inválido, tá certo? Olha lá, ó, a data aqui. Deixa eu pôr um print ln aqui antes, gente, só para essa saída ficar menos ruim aqui, ó. Pronto. 28/2/2025 e 28 aqui, que era só o dia. E se eu quiser configurar, eu quero trocar o dia da data, como que você faz? D1.set dia, e aí você passa o dia novo. Passar dia 25. 25 de fevereiro é meu aniversário. Se eu mandar imprimir de novo a data D1, o que vai acontecer? Olha lá. Eu troquei o dia da data sem construir outro objeto. Certo? Tudo bem? Então, get set, get para obter o valor, set para configurar, para obter o atributo, né? Set para configurar o atributo. É obrigatório chamar get o nome do atributo, set o nome do atributo? Não é obrigatório, mas é um padrão. Em Java existe um padrão para você transformar a sua classe num componente reutilizável que é chamado de Java Bean. Bean de semente, né? De grão, né? Não de feijão, mas de grão, grão de café, né? Porque Java tem a historinha do café, blá 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 blá. Java Bean. Então, a ideia do Java Bean é criar um padrão para você tornar as suas classes componentes reutilizáveis. Um dos itens desse padrão é encapsular os atributos, ou seja, eu estou escondendo os atributos e criar métodos get e set para acessar e para obter o valor e para alterar o valor de um atributo. Desde que você precise. De novo, você não é obrigado. Você poderia ter atributos aqui que são atributos que são exclusivamente de funcionamento interno da classe, que você não precisa expor ele para o mundo externo. A ideia do motor. Você tem o pé do acelerador, você tem o pedal do acelerador, mas o que vai fazer o carro acelerar lá? Se é um cabo de aço que vai puxar alguma coisa no motor, se é um acionamento eletrônico, é outra história. Tudo bem? Muito bem. Vamos fazer o get e o set para todo mundo aqui. O que eu recomendo que vocês façam é que vocês realmente
digitem. Vocês vão perceber que é sempre esse padrão. Public, retorno, tipo de retorno, get, o nome do atributo, abre e fecha parênteses, e return aqui o atributo. E o set é public, void, porque você não vai obter nada, set, o nome do atributo, int, o parâmetro, e aqui o atributo. Posso ter um algoritmo aqui dentro que teste isso aqui, que faça alguma coisa? Pode, pode sim. Normalmente, esses atributos que representam dados, a gente, na maioria das vezes, a classe, essas classes mais simples que vão representar dados do sistema, elas não vão ter muito essa validação, tá? Então, mas então eu vou poder pôr estado inválido ali? Não, na verdade você vai fazer a validação do objeto de outra forma. Mas para vocês que estão aprendendo agora, a gente vai fazer essa validação, essa validação mesmo dos atributos dentro desses métodos na hora que a gente vai configurar, tá bom? Então vamos criar o restante aqui. Como eu falei, eu recomendo que vocês digitem. Tem gente que vai preferir colocar todos os gets junto, todos os sets junto. Tem gente que prefere colocar os pares, o get e o set do atributo, o get, o set do atributo, o get, o set do atributo. Se você quiser, tá certo? Isso não é problema nenhum. Eu vou colocar agrupado, get e set de cada atributo, tá? Então, get mês, return mês. Pode ser this.mês, não tem problema. Public void set mês, int mês, this mês igual a mês. Certo? Bem, aqui no VS Code, se você quiser fazer isso de forma automática, o que eu não recomendo que você faça, mas você pode já ir direto, digitar, olha lá, set, estão vendo? Que ele já vai sugerir e ele já vai implementar para vocês, ó. Mas eu não recomendo que você faça assim. Olha lá. E o get ano, tá vendo? Aqui, inclusive, eu pus na ordem. Tanto faz a ordem, né? Não tem problema nenhum. Mas eu gosto de seguir um padrão, né? Get primeiro, set depois. Tá tudo bem. E aqui eu gosto do espaço, né? Mas aqui é gosto do freguês também. Tudo bem? Então, digitem as primeiras vezes para vocês aprenderem a sintaxe, né? Como que é. Sempre tem o prefixo. Se o atributo tiver mais de uma palavra, aí vem a próxima palavra do atributo assim. E vejam, o atributo começa aqui com a letra maiúscula, porque eu comecei o nome do método com letra minúscula. Tudo bem? Então, isso aqui, isso aqui não é só isso o padrão JavaBeans. O padrão JavaBeans tem um monte de outras coisas, mas o encapsulamento, o básico do encapsulamento em Java é isso, você tornar os atributos privados. Todos os atributos que você puder mexer neles, alterar eles, que eles não forem imutáveis, você torna eles privados e cria método getSet, lógico, para os que te interessarem, para os que forem necessários, para você poder acessar esses valores. Tudo bem até aqui? Só que aqui a gente ainda não resolveu aquela história do que se se o dia for um dia errado, né? Aqui, vamos agora pensar agora vamos adicionar outras coisas aqui na nossa classe, tá? Primeiro, a nossa classe tem dois construtores, não é isso? Quando a classe tem mais de um construtor, se vocês pararem para pensar, quando você vai construir alguma coisa, a construção ela tem que ser uniforme. Ela tem que passar pelo mesmo processo, não é isso? Então, normalmente, uma prática boa, uma boa prática, é você ter um construtor que ele faz o serviço completo e a partir dele, os outros construtores vão invocar aquele construtor para realizar o serviço. O que eu estou querendo dizer aqui? Imagina o seguinte, desculpa, meu nariz está coçando um pouco. Nesse construtor aqui onde eu recebo dia, mês e ano, o valor do dia e do mês do ano vai vir para cá, certo? Dia para o atributo dia, mês para o atributo mês, ano para o atributo ano. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, só com valores fixos. O que eu posso fazer aqui? Ao invés, que eu estou querendo dizer, ó, só para ficar claro, para quem ainda não pegou a ideia, eu tenho isso aqui, ó. Só que aqui está fixo, né? 1970 e aqui estão sendo os valores que estão vindo através dos atributos. Mas vejam, o miolo aqui, ele é a mesma coisa. O que muda é que aqui o valor é fixo. Ou seja, para eu colocar esse objeto onde eu uso o construtor data vazio aqui
chamo o construtor padrão, colocar esses valores, eu posso chamar esse construtor para fazer o serviço. Como que eu faço isso? Eu faço assim, ó, this. Estão vendo que o VS Code até põe a sugestão aqui? Abro parênteses e passo o dia, o mês e o ano. O que isso aqui vai fazer? Estão vendo que é o this, a palavra-chave this? E estou abrindo parênteses, mas esquisito, né? Quando está nesse contexto, o this está querendo dizer, ó, invoque um construtor desse objeto que dessa classe, né, que tem essa assinatura aqui, ou seja, que recebe um inteiro, um inteiro e um inteiro. Aqui no VS Code e outras ideias também, se vocês testarem, se você segurar a tecla Ctrl sem soltar e clicar aqui no this, o cursor está piscando aqui, estão vendo? Ó? O cursor vai cair aqui dentro do método, quer ver? Ó? Ah, eu quero saber de onde está vindo isso aqui. Você segura o Ctrl e clica. Ah lá, ele cai aqui. Ó. Por quê? Daqui está invocando aqui. Ou seja, esse construtor chama esse construtor para fazer o serviço. Entenderam? Certo? Bem, vamos agora à história do dia e do mês do ano, né? Muito bem. O que a gente pode começar fazendo aqui para a gente agora validar essa classe? Precisa fazer isso em todas as classes? Não, não precisa, pessoal. Aqui é para dar o exemplo para vocês de como o negócio funciona, tá bom? Bem, vamos começar deixa isso aqui por enquanto desse jeito aqui, entre aspas, desprotegido. Vamos pensar aqui no dia, no mês e no ano, certo? Quando eu vou configurar o ano, get ano é só para obter, tudo bem. Para configurar um ano, vamos supor que os nossos objetos do tipo data, eles só podem receber anos positivos, certo? A gente não vai representar ano negativo, que seria no nosso calendário gregoriano, né, antes de Cristo. Vamos entender que agora existe ano zero? O ano é ano zero? Deixa eu pôr aqui no Google. Nascimento de Cristo é ano zero ou 1? Ano 1. Não existe ano zero. Tá, ano 1. Então, o ano não pode ser zero. Então, esse ano que está entrando aqui, se o ano que está entrando for menor ou igual a zero, eu vou colocar um ano fixo. Porque eu não posso ter o valor errado. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu crio uma camada, entre aspas, de segurança para eu não conseguir mexer nesse valor de forma errada. Eu não consigo colocar um valor errado. Então, por exemplo, se o ano que está entrando for menor ou igual a zero, o dis.ano vai ser... Eu vou fixar em 1970, que é o nosso ano padrão lá. Caso contrário, vai fazer isso aqui. Tudo bem? Se não quiser, se quiser economizar o else, você pode fazer isso aqui. Ó. Ah, não quero pôr o else. Se você deixar assim, vai dar problema. Porque vai entrar o ano negativo, ou zero, não positivo aqui no caso, né? Vai setar para 1970 e depois vai setar aqui de novo. Então, se você quiser parar o método, você põe return aqui, ó. Aí você não precisa ter o else, porque se entrar no if, ele faz isso aqui e retorna, não faz nada. O return no método void faz o método terminar, tá certo? Mas aqui, vamos colocar o else, que eu acredito que para vocês, opa, vai ficar mais claro o que está acontecendo. Beleza? Então agora, aqui, tá claro aqui, né? Vamos testar o nosso 7 ano. De 1.7 ano, vou pôr aqui 2000, ano 2000. E vou imprimir, opa, a data D1 de novo. Rodei, olha lá, mudou, ó, 25/2 de 2000. Agora vamos forçar a barra e colocar, sei lá, ano 100. Rodou. Funciona também. Afinal de contas, o nosso 7 ano, os anos que vão ser considerados, entre aspas, inválidos, são os menores ou iguais a zero. Se agora eu pegar a mesma data e pôr um ano aqui zero ou pôr um ano negativo, menos 1000, e rodar, o que vai acontecer? Para aí e pensa, o que vai mostrar? 25/2 do quê? De 1970, porque vai entrar o negativo aqui, menos 1000 ali, né? Menos 1000 é menor ou igual a zero? É.
configuro o ano para 1970 e o método termina. Então vai mostrar 25/2/1970. Olha lá. Tudo bem? De novo, não é sempre que que os sets vão fazer esse tipo de serviço. Quando a tua classe só serve para carregar dado, você normalmente não vai fazer isso. O set só vai servir para configurar dado ali. Você vai fazer a validação numa camada da tua interface gráfica e depois numa camada de validador de fato, quando você vai rodar o teu programa, tá? Mas aqui a gente está validando aqui, tá? Então, muito bem. Agora para o mês. Qual que seria a validação para o mês? O mês não depende do ano. Qualquer ano tem 12 meses. Concordam? Então, e o mês também não depende do dia. Porque qualquer dia vai ter um mês associado. A não ser que seja mês, dia 29, se o ano não for bissexto, né? Aí não existe. Ou dia 30 de fevereiro. Ou dia, por exemplo, 31 de abril, que não existe também. Né? Então, vamos fazer a mesma coisa para o mês. Na onde? No 7 mês. Ah, uma outra coisa antes de fazer os 7 meses. Vejam que aqui ainda o ano ainda não está protegido. Eu consigo criar a data com um ano errado aqui, ó, pelo construtor, concordam? Se eu puser menos 2025, o primeiro aqui e depois o segundo, a segunda vez que eu imprimo a data, ele está negativo. Como que eu resolvo? Como que eu resolvo isso? Porque eu preciso colocar esses anos como válidos, né? Você pode invocar, ao invés de configurar direto assim, você passa pelos 7 anos. 7 anos. Olha lá. Certo? Tudo bem? Certo? Então agora, se eu rodar, vocês vão ver que esse menos 2025 vai ser um ano menor que zero. Ele vai configurar o ano para 1970. Vai dar 28/2/1970. Olha lá. Entenderam a ideia? Você consegue invocar métodos da instância dentro do construtor. Tá certo? Vai ter ferramenta que vai falar para você que isso não é uma boa prática, mas não tem problema nenhum. Pode fazer sim. Beleza? Então tá. A gente vai fazer a mesma coisa agora para o mês, para o dia e para o mês. Já que a gente está aqui no construtor, já vamos trocar esse dis.dia igual a dia para 7 dia e 7 mês. Então a gente vai passar pelos métodos set para configurar esses atributos. Tudo bem? De novo, é obrigado a fazer isso? Não, pessoal. Isso aqui é uma decisão do projeto que eu estou tendo aqui no momento para explicar para vocês como funciona. Tá bom? Não existe muito receita de bolo, tá? Muito é do bom senso. Se a tua classe só serve para transportar dado, normalmente você não vai fazer isso. Ah, não, sua classe ela serve para você somar duas datas, implementar um método para somar duas datas e dar uma terceira data, calcular a diferença entre datas. Ah, não, eu vou usar essa classe aqui para representar uma forma geométrica. Aí normalmente você vai ter que ter esse tipo de controles aqui, certo? Então, voltando. Ah, tem linguagens, inclusive, que tem sintaxe específica para esse tipo aqui de coisa. Faltou falar. Os métodos get e set eles são chamados de métodos acessores, né? Porque você vai acessar os atributos, né? Deixa eu ver se eu defino aqui para vocês. Isso, olha lá. Métodos acessores ou getters são os gets, certo? E métodos modificadores ou setters. Acessor para acessar, para obter o valor, e modificador ou setter, né, para trocar o valor, tá bom? Tudo isso que eu estou falando está explicado aqui, tá certo? Só que como eu falei para vocês, está um pouquinho diferente. Aqui no construtor ainda está chamando, está fazendo direto, tá bom? Mas, de novo, eu falei para vocês que aqui ia ficar um pouco mais completo, né? Tudo bem? Tá. Vamos agora fazer a verificação do mês. Não existe mês 0, não existe mês 13. Ou é mês 1, mês 2, mês 3 até mês 12, não é isso? Então vamos fazer a verificação. Se o mês que está entrando for menor ou igual a 0, ou se o mês que está entrando for maior que 12, ou se você quiser manter aqui a consistência, como fala? A simetria aqui dos operadores, você pode pôr maior ou igual a 13, que eu estou querendo dizer menor ou igual, maior ou igual. Ah, não, eu quero manter só o maior.
você pode pôr assim, ó, se for menor que 1. Tudo bem? Se o mês é menor que 1 ou o mês é maior que 12, quer dizer que isso aqui é o caso que eu não quero. É o meu caso que está errado, né? Então, this.mês, vamos falar que ele vai configurar como padrão mês 1. Caso contrário, this.mês é o mês que está entrando. Tudo bem? Pode ser o contrário. Ah, não, eu estou verificando se o mês que está entrando é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 12, aí eu configuro. O que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Se o mês que está entrando for maior ou igual a 1 e o mês que está entrando for menor ou igual a 12, this.mês igual a mês. Caso contrário, this.mês igual a 1. Pode ser assim também? Pode, não tem problema nenhum. O ideal só é você manter a consistência. O que eu estou querendo dizer manter a consistência? Ah, eu tenho o if para verificar para o mês, para o dia e para o ano. No mês eu primeiro verifico se está no intervalo, se está dentro do intervalo, se tiver eu configuro, caso contrário eu não configuro. E no ano eu faço o contrário. Se está fora do intervalo eu ponho o valor fixo, o valor base quando tiver errado e o else eu faço a atribuição direta. Mantém um padrão. O teu código vai ficar mais bonito, vai ficar mais fácil de entender, tá certo? Certo? Tudo bem? Então, se o mês for menor que 1 ou o mês maior que 12, porque eu estou testando duas extremidades, né? Se fosse na parte de dentro do intervalo, aí é E, né? Maior que 0, menor que 13, ou maior ou igual a 1, menor ou igual a 2. E, né? E. Mas aqui eu estou testando se está inválido e aqui caso válido. Aqui é a mesma coisa. Caso inválido, caso válido. E agora a gente vai ter a segurança aí, vamos dizer assim, em relação ao mês. Então vamos pegar aqui, ó, vamos continuar testando. Agora, ao invés de 7 anos, eu vou colocar 7 meses. Se eu trocar o mês para o mês 3 e imprimir o D1, olha lá, funciona direitinho. 25 de 3 de 1970. Se eu puser um mês inválido, por exemplo, mês 14, ele vai configurar o mês como 1. Por quê? É mágica? Não, de novo, não é mágica. Isso aí está implementado. Tudo bem? Outra coisa que a gente poderia fazer. Eu sei que talvez seja até exagero, mas a gente pode fazer assim também. Primeiro, esse comportamento é bom você documentar ele. Tem gente que vai falar que a melhor documentação de uma classe, de um código, é o próprio código, e eu concordo plenamente com isso. Tá? Só que quando você lida com uma biblioteca ou alguma coisa que você tem muita coisa para fazer, que tem muito detalhe, às vezes a documentação é melhor do que você pegar e olhar o código. Às vezes o código nem ele é aberto, ele nem aberto ele é, você não consegue ver o que está lá dentro. Né? Então, é bom você documentar também se você precisar. Aqui poderia dizer assim, ó, configura o ano da data, configura o ano da data. Caso o ano seja menor ou igual a 0, o ano será configurado como 1970. Caso contrário, o ano da data será o mesmo do que o ano passado comparando. Certo? O novo, aqui que vai entrar o novo ano da data. Certo? Esse comentário é um comentário diferente em Java, que ele é chamado de comentário de documentação. Ele é um comentário que começa com barra, asterisco, asterisco, barra, só que o primeiro asterisco são dois asteriscos. Isso aqui, existe uma ferramenta no JDK que você roda em cima do teu projeto e ele gera a documentação da sua classe. Tá? O que é a documentação, né? Talvez eu esteja falando muito detalhe, mas mesmo assim, vai. A plataforma Java, ela tem... Deixa eu pegar a documentação aqui para vocês verem. Isso aqui sempre muda, pessoal. Aqui, ó. Acho que é aqui. Technical Documentation.
Cadê? API Documentation. Aqui, ó. Isso aqui é a documentação da plataforma Java do JDK, tá? Então, hoje em dia, na verdade já faz vários anos, já a partir do Java 9, a plataforma foi dividida em módulos, tá? Então, a maioria das coisas que a gente está mexendo aqui, tá no, ou no pacote Java Desktop, certo? Ou no Java Base. O Java Base aqui é o principal, de fato, né? Vamos pegar aqui Java Lang e vamos pegar a classe String aqui, que é uma classe que a gente usou bastante, né? A gente tem usado bastante. Vou procurar aqui, ó, String, ó. Aqui, pessoal, tem toda a documentação da classe, tá vendo? Ó? Os métodos, como que a classe string funciona, às vezes detalhes de implementação, os construtores, estão vendo? Ó, os construtores que existem, os métodos. Lembra do charret? Olha o método charret aqui, ó. Da onde que vem isso aqui, essa description? Vem do cara que programou o charret lá na string, vem dessa documentação aqui, ó. Tudo bem? Param aqui é o parâmetro do método. Você descreve o parâmetro. Então, se eu entrar aqui, ó, clicar nele, ele vai cair no método aqui, ó. Tem toda a explicação, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu aumentei o zoom aqui para poder enxergar, ó lá. O nome do método, né, a assinatura dele, tipo de retorno, retorna o valor do caractere no índice especificado, blá 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 blá, especificado por parâmetros, olha lá. Isso aqui, se você gerar o Javadoc aqui, disso aqui, esse aquele ano ali vai aparecer ali. Entenderam? Essa que é a ideia. Returns é se o método retorna alguma coisa. Como aqui é um método set, né, ele não retorna. Mas se fosse o método get, eu criar o comentário de documentação aqui, ó, javadoc comment, estão vendo? Ele põe esse return aqui para você indicar. É o ano da data. O que ele retorna? O ano da data. Tá bom? Tudo bem? Mas como eu disse, se a classe é sua, ou da empresa que você está trabalhando, quem for da manutenção e for uma classe simples assim, às vezes a documentação não é necessária. Tá bom? Você documentar método por método. Tá? E agora, para a gente terminar, vamos fazer a validação do dia. Né? O dia, pessoal, ele vai depender, primeiro, se a gente estivesse fazendo uma classe data mesmo para ela ser usada de fato, né? Para você não colocar ela no estado inválido nunca. O dia, ele vai depender do ano e vai depender do mês. Primeiro, vai depender do mês. Por que ele depende do mês? Porque janeiro tem 31 dias, fevereiro normalmente tem 28, março tem 31, abril tem 30, maio tem 31. Isso, isso. Então, a gente poderia fazer essa verificação, então. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos fazer o seguinte. Poderia fazer assim, ó. Ver se vocês concordam. Eu vou criar um atributo estático aqui, que todas as classes datas vão ter, só que ele é um atributo privado. Private static int, ele é um array, tá? Ele é final também, eu não vai deixar mexer nele depois que criou. Eu vou chamar ele de dias do mês. Inclusive, isso aqui é um exercício parecido com o que vocês fizeram num exercício anteriormente. Fizeram já exercício disso? Não, vai ter exercício depois parecido com isso. O que eu vou fazer aqui nesse dias do mês? Eu vou inicializar ele com a quantidade de dias dos meses. Então, por exemplo, 31 é janeiro, 28 é fevereiro, 31 é março, 30 é abril, 31 maio, 30 junho, 31 julho, 31 agosto, repete, né? 30 setembro, 31 outubro, 30 novembro, 31 dezembro. Concordam? Vamos pular a linha aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Para quem não lembra de cabeça, os dias dos meses, não sei se vocês já aprenderam isso, minha mãe me ensinou quando eu era criança. Você pega a mão assim, ó, começa num ossinho. Então, janeiro, ossinho é 31 e entre os ossos dos dedos é 30. Então, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31.
Então é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Aí você vai fazer o agosto, você volta pegando no osso de novo. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É uma forma de memorizar, né? E fevereiro, você lembra que fevereiro é o único caso especial é que tem e é diferente de todo mundo, né? 28. Então eu coloquei os dias dos meses aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, ó. Esquece do fevereiro por enquanto, tá? No 7 dia, eu vou fazer o seguinte. Eu vou precisar do mês, certo? O mês não vai variar de 1 a 12. E aqui no array, o mês, os dias do mês 1 está na posição 0, os dias do mês 2 está na posição 1, os dias do mês 3 está na posição 2 e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Olha só. Dias do mês é igual a dias do mês. Em qual posição? Posição mês. Ai, gente. Menos 1. Porque o mês 1, a quantidade de dias, tá na posição 0 do array, certo? Só cuidado, o 7 dia, para ele funcionar, o mês tem que ser válido, tá bom? Tá? Tomar cuidado com isso. Só que, como a gente nunca vai conseguir colocar um mês errado, né? Isso aqui a gente vai ter que trocar de ordem depois. Como a gente nunca vai conseguir colocar o mês errado, isso aqui vai estar consistente. Então, dias do mês, pegou. Agora o que eu vou fazer? Se o dia que está entrando for maior, vamos seguir a consistência aqui, né? Se o dia que está entrando for menor que 1, ou se o dia que está entrando for maior que dias do mês, ou seja, se for janeiro, dias do mês vai estar valendo 31. O mês 1, que é janeiro. Mês 1, 1 menos 1, 0. Eu pego a posição 0 do array dias do mês, certo? Guardo nessa variável, só para eu não colocar ela aqui direto, tá? Ó. Verifico então. Se isso aqui for verdade, quer dizer que a data que aquele dia é inválido que está entrando. Então eu vou configurar o dia como dia primeiro. Caso contrário, eu faço isso aqui. Certo? A gente não está pensando ainda no ano bissexto, tá? Agora aqui a gente tem que trocar a ordem, porque eu vou ter que obrigatoriamente configurar o mês primeiro para depois poder configurar o dia, certo? Porque eu preciso colocar o mês primeiro numa situação válida, né? Vou colocar aqui. Ó. Gente do céu, que coceira no nariz. Tudo bem? Então agora, vejam só, a gente não vai mais conseguir, por exemplo, eu vou apagar esse monte de coisa aqui, ó. Olha lá, 28 de 2 de 2025. Essa data está correta? Está correta. 30 de 2 de 2025, o que vai acontecer? Vai cair para 1º de 2 de 2025. Olha lá. Porque é mês 2 tem 28, não é isso? É a verificação que vai fazer lá. 28 ele vai deixar? Vai deixar. 29 ele já não deixa. Certo? Ainda tem um detalhe aqui. Vamos deixar completo aqui, entre aspas. Verificar se o ano é bissexto. Porque quando o ano é bissexto, o que acontece? Fevereiro pode ter 29 dias, não é isso? É ou não é? Então a gente vai fazer isso. O que a gente pode fazer? Agora veja, eu vou precisar saber o ano também para o dia estar válido. Então eu vou deixar o 7 dia. Opa, eu vou deixar o 7 dia depois dos 7 anos. Então eu vou configurar o mês, configurar o ano. E aí eu vou configurar o dia. A última coisa vai ser configurar o dia. Então tá. O que eu vou fazer aqui agora? Se o ano for bissexto, quer dizer que a quantidade de dias do mês, se o mês for fevereiro, eu vou ter que incrementar um. Vai ter que ser 29, certo? Então, se o mês é igual a 2 e se o ano é bissexto, como que eu faço para verificar se o ano é bissexto? Eu poderia pôr o algoritmo aqui ou vou criar um método que faz isso. Pode ser público. Ano é bissexto é com dois S? Nunca lembro. Bissexto. Acho que é isso. É com S, dois S e um X. É isso mesmo. Ano bissexto.
Ano é bissexto? Eu tô pondo esse E com H aqui só para dar a noção que tá certo? Para a gente não colocar acento. Como eu já disse para vocês, em Java você pode fazer esse tipo de coisa aqui, mas não é muito boa prática, tá? Porque, por exemplo, uma pessoa, um americano, se for mexer no teu código, ele não vai conseguir mexer facilmente nessa letra acentuada, né? E esse método aqui vai retornar se o ano da data é bissexto. Para um ano ser bissexto, como que a gente verifica se o ano é bissexto? Eu nunca lembro o algoritmo de cabeça, mas é fácil você achar. Aqui, ó. Aqui, ó. De 4 em 4 anos é bissexto. De 100 em 100 não é bissexto. Então, muito bem. Múltiplos de 100 não são bissextos, certo? Só que, se for múltiplo de 400, que também é múltiplo de 100, é bissexto. Então, se for múltiplo de 400 e ou for múltiplo de 4 e não de 100, o ano é bissexto. Vamos ver, deve ter algoritmo pronto aqui, ó. Tem, olha lá, ó. Olha lá. Se o ano é múltiplo de 400 ou é exatamente o que eu falei. Ou se o ano é múltiplo de 4, mas não é múltiplo de 100, o ano é bissexto. Caso contrário, não é bissexto. Então a gente pode simplesmente colocar aqui, ó. Se o ano for múltiplo de 400, ou seja, se eu dividir por 400 e deu zero, o ano é bissexto. Isso aqui é verdade. Só que, se o ano for múltiplo de 4, ele também é bissexto, desde que ele não seja múltiplo de 100. Então, ou, aqui, se o ano for múltiplo de 4 e o ano não for múltiplo de 100, ele é bissexto. Aqui deve estar um pouquinho diferente. Não, está exatamente igual. Ó. Mesma coisa que eu coloquei. Tá? Ele só agrupou isso aqui com parênteses. Tá? Isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso. Verdadeiro para o ano que é bissexto, falso para o ano que não é bissexto. Vamos testar? Opa, o que está dando errado aqui? Ah, porque eu não terminei o código aqui, né? Ó, põe um comentário aqui, depois a gente volta para discutir isso aqui. Vamos pôr aqui, ó, D1 ponto... Ano é bissexto? 2025 é bissexto? Não, né? Ano ímpar não é bissexto. Falso. 2024 foi bissexto, né? Ano passado. Por quê? 2024 é múltiplo de 4. Como você sabe que o número é múltiplo de 4? Você olha os dois últimos números. Se os dois últimos números forem múltiplos de 4, é múltiplo. 24 dá 6, né? Dividido por 4. É isso? É múltiplo de 4 e não é múltiplo de 100. Então esse ano é bissexto. Olha lá, true. Ano 400 é múltiplo de 4. Não é múltiplo de 100, só que é múltiplo de 400. Então tem que dar verdadeiro. Olha lá. 800 tem que deixar também. É isso? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. 2025. Falso. D1 29 de 2 de 2025 não existe. Ele vai configurar como primeiro. Só que, se eu puser 2024, ele vai continuar validando. Só que agora a gente sabe que 2024 foi bissexto, não é? Ano passado foi bissexto. Agora a gente vai verificar isso. Se o mês é igual a 2 e se o ano é bissexto, o que eu faço? Dias do mês. Incremento um dia no dia do mês. Agora vocês vão ver que ele vai deixar setar 29 de fevereiro para 2024, mas 2025 ele não vai deixar porque 2025 não é bissexto. Tá lá. Tudo bem? Então, pessoal, a ideia dessa aula é mostrar exatamente isso. O que é o encapsulamento? Basicamente é você esconder do mundo externo como que a classe está implementada. Você vai fornecer uma interface pública. Essa interface, pessoal, é realmente essa a ideia. É o que está entre um meio e o outro, dentro da classe e fora da classe. Então, você tem uma interface, certo? Interface, né? Tá entre as faces. Essa interface pública, ou seja, métodos públicos normalmente, ou os construtores que forem públicos, vão permitir que você lide com essa classe ou com o objeto, certo? Bem, no encapsulamento, você esconde os detalhes internos e fornece a interface pública. Método get e método set para os atributos que você quer expor.
Método set, ou só o set se você quiser só configurar atributo, só get se você quiser só obter atributo. Normalmente em Java você vai criar os atributos como privados e criar o método get e set para todo mundo. Mas isso não é regra, como eu estou falando, não é regra. Normalmente você vai fazer isso, você vai usar essa classe como um componente para você ficar trocando os valores dela caso haja necessidade. E a maioria dos frameworks em Java vão assumir que você está fazendo isso, tá certo? Para eles funcionarem, você vai ter que fazer isso, tá? Bem, eu acho que é isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa classe data aqui, esse exemplo aqui, eu vou colocar no material da aula 17, porque como ela está um pouquinho diferente do que está no material do livro, tá? Eu vou versionar ela, tudo bem? Eu acho que o algoritmo aqui está bem tranquilo de entender, né? E eu acho que é isso, pessoal. Faltou algum detalhe para eu comentar? Deixa eu ver aqui. Aí depois aqui no material tem outro exemplo, né? Tem o exemplo da classe pessoa, só escondendo os atributos, na verdade. Deixa eu ver aqui, ó. Isso lá. Get set para o nome e sobrenome. Aqui eu não estou usando o construtor, né? Igual a gente usou aqui, mas vocês poderiam atualizar. Aqui tá, continua a mesma coisa. Aqui eu utilizando a classe pessoa. Aqui eu já estou usando os métodos para fazer a validação. Aqui é um exemplo, né, da interface pública onde não existe um atributo, né? Olha lá. Get situação, ele retorna devedor ou credora dependendo do saldo. Não tem um atributo situação, você gera esse valor quando precisa, tá bom? Representação na UML, né? O que aconteceu aqui? Agora a gente adicionou um monte de comportamento para a classe, né? A gente adicionou um monte de operação para classe, para as classes, né? Quais operações? Os métodos get e set. Então eles estão descritos aqui. Tudo bem? Tracinho, menos privado, mais público. Método tem retorno, construtor não tem retorno. Construtor não é método. Construtor não é método. Quem fala método, construtor, está falando besteira. Certo? Parâmetro aqui do construtor ou dos métodos é o nome do parâmetro, dois pontos, o tipo. Tá bom? Na próxima aula a gente vai falar de composição, agregação e associação, que no fundo, do ponto de vista de implementação, é a mesma coisa. É você ter uma classe que utiliza como parte dela outra classe. Por exemplo, a classe pessoa pode ter a data de nascimento. Então, você tem uma classe pessoa, onde um dos atributos da classe pessoa é outra classe que você criou. Inclusive, se a gente for levar a ferro e fogo, a própria classe string está sendo usada como um componente da classe pessoa, que no caso onde o nome e sobrenome são do tipo string. Tudo bem? A gente vai ver a representação no ML e vai ver qual que é a diferença aqui, porque tem três nomes diferentes aqui. Do ponto de vista de implementação é a mesma coisa, só que eles têm semântica distinta, tá? Tem um porquê disso aqui. Na prática não muda nada, quase nada, tá certo? Muda quando você vai falar de banco de dados, muda no teu algoritmo, como que você vai tratar isso, mas a implementação é exatamente a mesma coisa para os três casos aqui. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Vou terminar essa aula. Deixa eu ver quanto tempo que deu. Deu aí quase 50 minutos. Pensei que ia ser uma aula bem curta, mas falei bastante, né? Sempre falo bastante. Eu gosto sempre de passar bastante, a maior quantidade de detalhe possível no ponto que vocês estão. Tudo bem? Esse capítulo não tem exercício, tá? Aí depois no capítulo de composição, agregação e associação, aí tem os exercícios que vai pedir para vocês encapsularem os atributos das classes. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Espero que vocês estejam gostando, que esteja sendo útil, né, o curso para vocês. E até mais. Valeu.